Nosso veterinário preferido, que é o Dr. João Paulo, vem bater um papo com a gente, dando dicas imperdíveis, muito importantes para você que é dono de animal de estimação. Hoje nós vamos falar sobre endo- e ectoparasitos, verminoses, pulgas, carrapatos e sarnas, essas doenças que acometem os nossos animais no dia a dia. Doutor João Paulo, seja bem-vindo, bom dia, Hoje é mais um dia de missão, passar informação para as pessoas. Bom dia, Michele, bom dia a toda a sua audiência do Manhã de Notícias aqui na TV Mídia. Vamos falar mais um assunto importante, Bom dia a todos. Muito bem. Endo- e ectoparasitos, isso significa verminoses, pulgas, carrapatos e sarnas? Dê aí uma explicação inicial para a gente. O parasitismo é uma relação ecológica que existe entre duas espécies animais, as quais apenas uma se beneficia, São animais, podem ser os animais que foram citados aqui agora, mas podem ser vírus, bactérias, outros agentes, protozoários, e a gente vai falar daqueles que são mais comuns na nossa rotina com relação ao aspecto macroscópico, Os carrapatos, as pulgas, as sarnas, os endoparasitas como os cestódios, nematódios, vamos falar sobre tudo isso aqui. Muito bem, é comum, ver pulgas, carrapatos, sarna nos nossos animais, cães, gatos especificamente, são os animais de estimação que são criados de forma comum nas residências. Por que essas doenças aparecem nesses animais? Os ectoparasitos, eles estão presentes no ambiente, no meio ambiente, e essa relação do porquê acontece em umas situações que a gente não faz uma profilaxia adequada, com uma higienização adequada no que diz respeito ao cão ou o gato. As sarnas, por exemplo, os animais de rua muitas vezes são os principais vetores, e os animais que são semidomiciliados, os que frequentam a rua com uma certa frequência, em contato com esses animais, eles podem adquirir também. E trazem para dentro de casa. Trazem para dentro da nossa casa e infectando também outros animais, outras espécies e às vezes até a nós mesmos, se não tivermos o hábito de higiene adequado. Os carrapatos também, eles vivem no ambiente, mas eles podem ser trazidos e tornar o nosso ambiente um ambiente de procriação para eles. Então, muitas vezes a gente tem essa dificuldade de fazer esse controle, porque o carrapato tem alguns hábitos específicos que dificultam um pouquinho a gente lidar com eles. Quais são esses hábitos específicos? No caso do carrapato, ele, depois que o animal chega na nossa residência, ele faz o parasitismo durante um período, E depois que eles parasitam bastante, eles caem e vão procurar alguns abrigos no nosso ambiente, e por eles serem fotofóbicos, eles terem medo da luz, eles procuram frestas, eles procuram ambientes que são realmente favoráveis a eles passarem um tempo para poderem fazer uma muda de estrutura física, E depois que eles fazem essa mudança, eles vão parasitar o animal mais uma vez. Então isso dificulta com relação ao tratamento tópico do animal. A gente vai fazer um banho carrapaticida e o animal está sem carrapatos, aí passa o efeito daquele carrapaticida, o animal frequenta o mesmo ambiente, aquele carrapatinho que estava fazendo a muda sobe no animal mais uma vez, e a pessoa muitas vezes julga como ineficaz o tratamento que foi feito, mas na verdade ela não soube lidar com o ciclo. Então não é só aplicar no animal, mas no ambiente. A gente tem que controlar bastante também o ambiente. Eu estou falando um exemplo aqui de carrapato, mas isso acontece também com pulgas. Estudos mostram que apenas 5% das pulgas que a gente encontra no animal é que realmente estão no conjunto animal-ambiente. A gente pode falar também a respeito de sarna, Quais que no momento que a gente... os locais preferidos, desses? Claro que eles gostam de um hospedador, ou seja, um animal. Isso, eles precisam do hospedeiro. Mas na nossa residência, qual o local onde eles ficam, vamos dizer assim, escondidos? Isso. Esperando um hospedeiro? Muitas vezes a gente tem um quintal e que tem um animal, que a gente faz o passeio, o animal adquire, voltou até aquele ambiente ali, parasitou, eles caem. Onde eles caem, eles vão procurar um lugar para se esconder. Então, se você tiver uma parede chamuscada, uma parede sem embolso, um piso que não seja impermeável, que não tenha esse controle dessa forma, qualquer fresta que tiver, o parasita pode chegar ali.
E um dos agravantes também é que muitas vezes eles procuram esses ambientes para reprodução, né? Uma fêmea de carrapato, ela depois que passou por todo o ciclo de maturação, que teve sua cópula no parasito, ele pode colocar até 3.000 ovos naquele ambiente, né? E quando a gente vê o pessoal falando, olha, minha parede está cheia aqui, eu entrei em contato, quando eu vi, estava subindo na minha perna, porque quando os ovos eclodem, as larvas, elas procuram o que tiver pela frente para poder fazer o parasitismo. Uma fêmea de carrapato, ela pode colocar até quantos ovos? Até 3.000 ovos, 3.500 ovos, é uma quantidade significativa, né? Nossa, que capacidade de reprodução muito. extraordinária, E né? esse ciclo ela consegue fazer dentro de um mês, né? Entre o tempo que ela eclodiu, entre 1 mês e 45 dias, até ela subir no animal, fazer um parasitismo, cair para fazer uma muda, subir outra vez para fazer outro ciclo, cair para fazer outra muda. Qual o tempo de vida de um carrapato, de uma pulga? A pulga é um pouco mais complexo, porque ela dura muito tempo, inclusive no ambiente, ela é muito resistente, ela tem uma capacidade de fazer uma latência, né? Que à medida que o animal apareceu por ali, ele vai e sobe de novo, então ele passa até 6 meses ali no ambiente, sem se preocupar com alimentação, sem se preocupar com água, está só esperando ali um hospedeiro para poder chegar e fazer outro ciclo. Os carrapatos também, esses seres, eles têm uma capacidade de reter um pouco mais o metabolismo para passar muito mais tempo ali no ambiente. Então, se a gente não trata adequadamente o ambiente, muitas vezes a gente vai ter problema, vai ter prejuízos com relação a isso. Nossa Senhora, né? Larissa, volta aquela imagem aí, por favor, dos carrapatos, para a gente identificar quais são as fêmeas, quais são os machos. Porque a gente vê no animal, geralmente, aqueles mais magrinhos, que muitas pessoas dizem que são os machos, e aquelas, né, mais cheias, mais gordas, vamos dizer assim, são as fêmeas. É verdade? Essa aí, na verdade, é uma das espécies de carrapato que a gente vê na imagem, né? A gente tem umas espécies que são mais comuns na nossa rotina, né? Esse provavelmente aí é o Rhipcephalus sanguíneos, mas aquela imagem que tem ali essa mais gorda aí do lado. Essa mais gorda o pessoal chama de carrapato de boi, né? Porque realmente já é uma espécie diferente, é o Boófilos micrópolis, né? E aí usaram alguns tipos diferentes somente para mostrar a respeito da situação aos quais os animais fazem as mudas. Quando ele sai do ovo, é uma linfa, vira uma larva e depois ele vai aparecer como uma forma adulta. Isso aí, ele sobe no animal e desce mais uma vez para poder se transformar, para poder mudar de carapaça, para poder mudar de estrutura, para poder chegar até a maturidade que no hospedeiro eles têm o cruzamento e aí a fêmea, quando está fértil, quando ela está preparada, quando ela chupou sangue suficiente para poder gerar os ovos, ela vai lá no ambiente e coloca essa quantidade enorme aí, incontável na verdade, de animais. Esses aí são as mesmas espécies? Carrapato estrela não é muito comum na nossa região, mas Quais ele são os tem uma carrapatos? importância no que diz respeito à transmissão de doenças para humanos também, né? Ele parasita mais cavalos e capivaras. Então, nessas regiões que tem capivaras e que tem esse tipo de carrapato, geralmente o pessoal tem que ter um cuidado a mais, porque acidentalmente os carrapatos eles procuram muita espécie específica para isso, mas na hora do desespero, da fome, eles sobem e parasita qualquer animal. Não tem tu, vai tu mesmo. Vai tu mesmo, Eles não curtem muito a temperatura do corpo humano e a estrutura do corpo humano, mas acidentalmente eles podem picar. Cada um desses aí é uma espécie diferente? É uma de espécie carrapato? diferente, exatamente. Nossa Senhora, tem tudo isso aí? Na verdade, tem as espécies e também tem as fases aí, né? A identificação que eles estão fazendo e tem o dimorfismo sexual também, onde é macho, onde é fêmea. Então, a gama é muito grande, as variedades são muito grandes. Aqui na nossa região, a gente tem o carrapato pequenininho, que parece uma aranha, que é mais específico do carrapato, que é o Rhipcephalus sanguíneos, né? E tem também o carrapato maior, que encontra-se bovinos, que é o Boófilos micrópolis, ele também pode parasitar o cão, né? E uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, não só pelo parasitismo, que o carrapato é capaz de sugar muito sangue todos os dias de um animal, mas é a transmissão também de doenças, né? Eles acabam inoculando também protozoários, acabam... É a mais comum? A febre do carrapato é a mais comum? A febre do carrapato, que a gente fala, nos cães, são causadas comumente por babesiose, geralmente na primeira fase de vida do animal, porque é uma doença também imunolimitante, né? O animal contrai uma vez e ele consegue formar imunidade contra ela. E a erliquiose, que ela, justamente o contrário, o animal tem uma certa dificuldade para poder eliminar os parasitas do corpo, que já é uma bactéria, né? Já não é mais um protozoário. Por ser uma bactéria que parasita, inclusive, células de defesa,
a gente tem uma dificuldade maior. A gente tem encontrado também relatos parecidos com a erliquiose de anaplasma, que é outra bactéria que parasita também os animais, os cães principalmente. E uma doença nova que tem aparecido na nossa região é um outro protozoário, que é o hepatozum. A gente já tem mandado algumas lâminas para poder fazer análise. Como é o e quando nome? a gente chega, o hepatozum. A gente tem imagem aí, Larissa, Mas a gente o hepatozum, consegue na verdade, é um protozoário, é um outro protozoário, né? Ele é muito parecido com a babésia, só que ele afeta os animais já de mais idade. É mais comum a gente encontrar em animais já adultos, que passaram por um ciclo importante com relação à babésia na infância e que foram curados, mas aí essa relação do hepatozum já não é mais tão íntima com relação à idade. Doutor João Paulo, uma dúvida, as pulgas, os carrapatos, as sarnas provenientes desses animais, a sarna do animal pode pegar na gente? O carrapato, ele pode se aproveitar do nosso sangue? As pulgas também? O carrapato, como eu falei, ele pode acidentalmente pegar também nas pessoas e ele tem Nossa capacidade, Senhora. inclusive, de transmitir uma doença que é chamada de febre maculosa, né, que é a doença de Lyme. Não é tão comum na nossa região, porque tem um carrapato mais específico para isso, que é o carrapato estrela, que é um carrapato mais comum em cavalo e em capivaras, né? Como as capivaras estão migrando para a região nordeste, elas têm essa capacidade, talvez já estejam chegando por aqui também esses carrapatos e essas novas doenças. Então, nesse caso, é melhor prevenir do que remediar. É melhor prevenir. As pulgas para os cães e gatos, eles transmitem também outro tipo de parasito. O animal, ao se coçar, ele muitas vezes acaba engolindo as pulgas acidentalmente e dentro tem um parasito chamado Dipylidium, que é um verme que muitas vezes ataca o pulmão dos cães e ocasionalmente também dos gatos. Então, essa relação de tosse com cães, uma tosse seca, uma tosse tem que ser investigada direitinho, né? O parasitológico de fezes é uma ferramenta importante para diagnóstico, porque muitas vezes a gente, é verminose, dá logo um remédio de verme, muitas vezes não é assim que funciona. Por não ser uma medicação controlada, qualquer pessoa pode chegar e pode comprar o remédio de verme. E muitas vezes o pessoal diz, o remédio de verme está em dia, mas o animal está com essa diarreia aqui, com sangue, está com vômitos, está meio enjoado, está anêmico. Então, tem que ser investigado, tem que se fazer o parasitológico, porque as coisas podem estar um pouco confusas com relação a isso. Muito bem. Olha, eu estou conversando com o médico veterinário João Paulo Aguiar, né? Toda quinta-feira está aqui com a gente, batendo esse papo, dando informações para quem tem animais de estimação. O Dr. João Paulo atende todos os dias na Casa de Campo Bichos e Plantas, que fica por trás do Mercado da Carne, o mercado público aqui da cidade de Guarabira. Lá a gente encontra, né, medicamentos, rações. Muitos medicamentos para verme, porque ultimamente os espectros das verminoses não estão para brincadeira não. A gente tem vermifugado e tem percebido que mesmo depois da vermifugação, os animais ainda continuam, então a gente tem que mudar de estratégia, tem que identificar qual é o parasito para tratar de forma adequada. E lá na Casa de Campo a gente tem medicamento para vários espectros dessas verminoses também. Quais são os medicamentos mais comuns para tratar as verminoses? Os medicamentos que a gente usa na farmacologia humana também são utilizados na veterinária, só que com posologias adequadas a isso. Adequadas ao tamanho, ao peso Então, do o praziquantel, animal, né? o febantel, o pirantel, o albendazol, o mebendazol é bem amplamente aplicado na veterinária. A ivermectina, né, também pode ser usada, mas a estratégia... Os vermes que acometem os animais são os mesmos que habitam, infelizmente, o nosso organismo? Existem zoonoses, mas não necessariamente são os mesmos. A maioria são espécies específicas, digamos assim. Até por conta da questão dos hábitos, né? O animal é muito rasteiro, fica muito próximo do chão, então a forma de contágio, na verdade, deles é um pouco mais... facilita um pouco mais para isso acontecer, né? Verminoses precisam ser tratadas em cães, precisam ser diagnosticadas em cães ainda na barriga da mãe, né? Existe forma de contágio que as larvas, depois que entram no corpo do animal, através do sangue, atravessam a barreira placentária e os animais conseguem contrair. O leite também é outra forma importante de disseminação da verminose para os filhotes, né? Os filhotes, quando aprendem a andar e começam a andar e ser curiosos com relação ao ambiente, eles lambem o chão, botam objetos de qualquer maneira na boca e ali no chão procurando ali as mais variadas sensações, né? E sabores e etc. Exatamente. Então é uma forma muito mais fácil de contágio do que as humanas, digamos assim.
Os animais que vão para a rua, os animais parasitados que fazem as necessidades, acabam contaminando bastante o solo, né? Então, é uma coisa que a gente alerta os tutores quando vão fazer seus passeios. Não deixe de levar um saquinho plástico que a gente sempre tem, né? Da rotina da gente de levar material para casa e tal. Pega um saquinho, enrola ali as fezes, prende direitinho, coloca numa cesta de lixo, né? Aprenda a dar um destino mais adequado a essas fezes, porque enquanto eles estiverem defecando no ambiente, eles vão contaminar bastante. Muito bem, doutor João Paulo, veterinário. Mais alguma observação que a gente deva fazer nessa sua participação de hoje? A gente começa a conversar e nem se dá conta de que o tempo passa. O tempo passa, né? bem rapidinho, né? E são assuntos bem abrangentes, a gente chega com a pauta um pouco resumida e daqui a pouco a gente começa a distender. Com relação a parasitismo, seja ele endo ou ecto, a gente tem que conversar sempre com o veterinário para poder definir estratégias, né? Muitas vezes é muito fácil você chegar e comprar um remédio de verme e dar para o seu animal e achar que está tudo certo, que está tudo resolvido. E muitas vezes a gente acaba complicando e isso muitas vezes é o que está trazendo aos animais aos parasitas a resistência. Dá um remédio que não é adequado, a quantidade exagerada, pode matar o animal? Pode matar o animal. Muita gente fala, é até uma curiosidade que eu vou falar aqui agora, tem muita gente que diz, na crise de verme não deve dar o remédio porque senão vai matar. E muitas vezes o animal morre porque já está tão parasitado, né, que na verdade o animal já está com o organismo tão combalido que quando entra um fármaco ali, ele já não resiste. E aí muitas vezes o pessoal culpa o vermífugo, né, culpa o produto, o fármaco que a gente está utilizando. Quando na verdade a doença já causou um estrago muito maior. Filhotes, principalmente, são os animais que precisam de uma atenção maior com relação à verminose, mas não deve negligenciar também nos adultos. Mas a gente fala em filhotes com relação a profilaxia maior, uma insistência maior ao utilizar fármacos, porque é a fase que o animal mais se desenvolve. É aquela que ela precisa de mais nutrientes para poder ter um desenvolvimento saudável, adequado, né? Até para poder ter resistência imunológica para outros desafios. Com certeza, né? Tá aí as dicas do médico veterinário João Paulo, tá? João Paulo Aguiar, que atende todos os dias na Casa de Campo Bichos e Plantas, faz atendimento também, né, domiciliar. Mas o ideal mesmo é ir até a Casa de Campo, porque lá já tem ali à disposição os medicamentos. Exatamente, né? E a gente tem uma forma mais segura de fazer esse atendimento, essa abordagem, porque tem uma estrutura melhor para isso, né? Às vezes a gente vai precisar coletar fezes porque o animal não tem feito ou estava com a ampola retal sem as fezes, a gente precisa fazer um lavado retal para poder fazer coletas e tal. E muitas vezes no ambiente domiciliar, o cão que é o dono do pedaço, o gato que fica mais estressado ali, quando chega num ambiente diferente, ele fica um pouco mais solícito, ele fica um pouco mais entregue e facilita o nosso trabalho. Tem esse detalhe também, né? Porque os cães são guardadores de território, né? Enquanto chega um estranho, ele na verdade ele quer fazer a defesa daquele território. O gato ele tem na sua rotina uma situação em que é aquela coisa tranquila, mas quando já chega uma pessoa estranha, ele já reluta bastante para poder aceitar alguma coisa. Então, quando ele sai do ambiente dele que vai para um outro, ele fica um pouco mais tímido, fica mais inibido e facilita para nós as manobras que a gente precisa fazer para um atendimento adequado. Agora, é claro que tem situações onde é necessário o veterinário. Claro, um animal muito grande, né? Um animal que tem uma certa agressividade, um animal em que a gente precisa, inclusive, ver o ambiente para identificar o problema. Eu não consigo tratar carrapato. Vamos ver o que está acontecendo aí no seu ambiente também, para poder a gente ver qual medicação você usou durante todo esse período, porque é muita química, né? E aí, muitas vezes, a gente, com apenas uma medicação que a gente prescreve, a gente soluciona tanto o problema do animal, como do ambiente também. Tem fármacos hoje em dia digamos assim, de depósito, que protege o animal durante muito tempo. Então, aquela historinha de que o carrapato estava ali esperando o animal, depois de um shampoo, depois de um tratamento tópico, subir e parasitar, já não funciona com esses fármacos. Eles morrem assim que parasitam o animal, então isso facilita muito o nosso trabalho e principalmente do tutor. Com que frequência os animais domésticos devem ser vermifugados? Depende muito também daquela questão da espécie que está parasitando o animal, né? Mas a gente adota alguns protocolos com relação a filhotes, de vermifugação ainda na gestação, a partir de 30 dias de vida se a mãe for vermifugada, ou de 15 dias de vida se a mãe não foi. Digamos que é um animal que foi para o atendimento a primeira vez, a gente pode vermifugar nesse período. E
eu recomendo, é um protocolo meu, muitos veterinários podem ter diferentes, de mês em mês até completar os 6 meses. E é importante a gente lembrar, porque como esses animais desenvolvem muito rápido até os 6 meses, tem que sempre pesar o animal para poder adequar as doses. Porque muitas vezes a gente passa uma dose de um comprimido e daqui a pouco o animal está com 20 quilos e aquele comprimido é obsoleto. E aquela dose inadequada fortalece inclusive a verminose. Então tem que se levar muito a sério isso para poder a gente evitar a resistência dos parasitos. Ok, então. Muito obrigada, doutor João Paulo. Até a próxima semana, né? Obrigado, Michele, e até a próxima. Já quer adiantar o assunto da próxima semana? Vamos pensar direitinho, porque a gente tem que colocar dentro daquele roteiro que a gente tinha traçado, numa ordem cronológica, para poder deixar o pessoal bem informado. Com certeza. Um grande abraço, viu? Até a próxima semana. Obrigado, outro, Michele. Sempre um prazer estar aqui. Prazer é sempre nosso, né? Receber o médico veterinário, doutor João Paulo, que é tão querido, né? Tão querido e muito competente, viu, gente? Muito competente.